Antes de a gente começar, eu queria que o senhor repetisse de novo o nome do senhor e quantos anos o senhor trabalhou na Barbosa Marques? 35 anos, praticamente. E o nome do senhor? Walter Gomes. Senhor Walter, há 35 anos atrás o senhor estava entrando na Barbosa Marques. Não. Isso aí, 35 anos venceu, que em 90. 55 a 90. Eu me aposentei, saí. Inclusive, eu me afastei em 90. Então o senhor entrou Em 55. em 55. Quando o senhor entrou na Barbosa 55, quem foi a primeira pessoa que recebeu o senhor e te deu um emprego? A primeira pessoa foi o Ever Boechat. Ele era o chefe do escritório da fábrica de Conselheiro Pena. Essa fábrica tinha sido recém-comprada, montada, instalada, iniciou, eu acho que a atividade industrial no início de 55. E no final de 55, o Ever, que me conhecia em Conselheiro Pena, eu trabalhava no comércio, me convidou para ir ajudar na área administrativa. Foi quando eu fui para o Barbosa Marques. Fabricava manteiga. E chegando lá, qual foi sua visão de entrar na Barbosa Marques? Foi boa, de início foi boa, né? Mas gostei, foi muito bom. E era uma fábrica recém-formada, volto a repetir, foi adquirida acho que princípio de janeiro, foi em 55. Era a quarta fábrica do Barbosa Marques, de manteiga. E a fábrica de Caragola, a fábrica de Valadares da Rua Rubia, de Tambacuria, de Conselheiro Pena, era a quarta fábrica. Nessa época já era o senhor Antônio Esteves Marques que estava, ele e o senhor Luísio, né? O presidente é o doutor Zé Esteves. O vice-presidente é o senhor Jonas Marques. O superintendente era o senhor Antônio Marques. E o diretor industrial era o Luiz Pereira Esteves, que residia em Governador Valadares. Como é que foi a relação do senhor com essas pessoas, esses diretores, esses revisores? Foi o melhor possível. Com a andar da carruagem, como diz o mineiro, na passagem dos anos todos, eu tive contato com todos, mas principalmente com a Luiz Pereira Esteves, que era o diretor industrial, que era da minha área. E como é que era o trato? Alguma causa, alguma situação com o senhor Luiz, ou talvez de alguma viagem? Muito amigável, me entendi muito bem com ele, fui muito feliz em encontrá-lo como diretor do Barbosa Marques, e ele também criou uma amizade muito grande comigo, e por isso que houve esse período longo que nós no Barbosa Marques. Com o senhor Aloysio, né? Vamos voltar ao senhor Aloysio no trato. O senhor lembra alguma situação de uma ordem dada, uma ordem passada pelo senhor Aloysio, que causou algum fato interessante de se fazer e que chegou para ele tomar uma decisão, assim, talvez de imediato, que chamou a atenção do senhor nesse... Um fato curioso, não foi do Aloysio, mas foi daquela época o gerente da fábrica de Conselheiro Pena, o senhor Luiz Rabelo. Além da fábrica de manteiga, nós tínhamos uma série de postos, onde fazia a recepção do leite, que desnatava o leite, produzia o creme que vinha para a fábrica para produzir a manteiga, e o leite desnatado você fabricava a caseína, secava, chegava até a exportar. Então nós tínhamos diversos postos aqui da região. O Barbosa Marques, nessas 4 fábricas, devia ter entre 80 e 90 postos espalhados, coleta de leite. E o Conselheiro Pena devia ter em torno de 30, 35 postos. E uma coisa que eu notei logo no início da minha chegada, curiosidade, é que eles mandaram um caminhão de latões vazio, né, para ir à Barra do Coieté, um distrito ali a 20 quilômetros, para poder trazer o leite. Porque houve um problema de desnatadeira, ela não podia desnatar. Então a gente ia trazer o leite para a fábrica. E aquela correria, aquela pressa para não perder o leite, passando do horário, o motorista foi, carregou o caminhão e foi para a Barra do Coieté, distante ali 17, 20 quilômetros. E quando ele chegou na Barra do Coieté, deu conta que não colocou nenhuma tampa nos latões. Como é que você ia transportar leite? Levou o latões sem tampa. Então foi uma curiosidade, foi um esquecimento tremendo, né? Teve alguma solução? Teve sim. Foi na estação da Vara do Rio Doce, naquela época não tinha um telefone, e passou um telex aqui para a estação de Conselheiro Pena, e entrou em contato lá na fábrica e seguiu outro caminhão imediatamente. Desse tipo de Foi um relato, detalhe. Desse tipo de relato que o senhor fez aí,
deve ter vários. Ah, tem vários, né? Muitos anos, né? Ainda mais naquela época, tudo mais difícil, igual você falou, Tudo. o telefone. Quer dizer, ou o cara ia formatado, sabendo o que ia fazer, ou não tinha jeito. Exatamente. O senhor tem mais alguma lembrança de alguma coisa que aconteceu que o senhor presenciou ou participou? Tem muitos, né? Porque, aquela época, por exemplo, laticínio, a vida do laticínio mais intensa é o período da chuva, né? E naquela época chovia 6, 7 meses seguidos. 5 meses sem chuva, 7 meses com... Essa estrada, então, era um desastre, né? Já naquela época era tudo estrada de chão, era a pior possível. Tanto assim que o Conselheiro Pena tinha 12 caminhões e 8 eram caminhão de exército. Castração, para poder andar no barro. Até trator agrícola puxando reboque nós tínhamos para poder coletar o creme. Então essas viagens acontecia muita coisa pitoresca, né? Por exemplo, tinha época, com a quantidade de chuva, meio de janeiro ou fevereiro, quando vinha o caminhão para poder atravessar na balsa de Conselheiro Pena, que naquela época não tinha ponte, então atravessava na balsa. Chegava lá, o rio estava transbordando, a balsa não podia nem movimentar. Você tinha que aguardar um momento, né, se baixava. Se não baixar, você tinha que alugar caiques, com barcos, com motores, para poder colocar 8, 10 latões, descer o rio para chegar na fábrica. Não tinha condição de transportar. As coisas, sempre acontecia isso nas águas. Nisso havia perca de leite? Ah, sempre havia um pouco, sempre havia. Aí não é leite, aí é creme, né? Transportava creme. Você pegava no posto creme, coletava para trazer para a fábrica. Esse creme, esse leite, esse creme, aliás, ia para fazer manteiga. E o leite desnatado, que era o subproduto, fazia caseína lá no posto. Então, começou mais com manteiga? Com manteiga. Todas as 4 fábricas só faziam manteiga nessa época de 55. E qual foi a decisão, ou qual foi a conversa, ou qual foi a situação para passar por queijo? Não, outra coisa pitoresca disso aí, você para fabricar manteiga, você precisa mandar, não tinha fábrica de gelo lá em Conselheiro Pena, você tinha que mandar de Governador Valadares, gelo, e despachar pela Vale do Rio Doce para poder colocar na batedeira para ajudar para fazer a manteiga. Uma das coisas também, as dificuldades que existia. Além disso, energia, naquela época não era CEMIG, então sempre também tinha problema. Era um gerador? Então foi, o gerador. Aí foi desenvolvendo os anos ali pela época de 60, os anos de 60, mais ou menos, 61, o Barbosa Marques já estava transformando essa região do Vale do Rio Doce em fábrica de queijo, ou seja, de Governador Valadares, Tambacuri e Conselheiro Pena. Porque Caraguá já estava fabricando o queijo Regina. E foi... Naquela época você chamava Regina ou passou a chamar Regina, depois? era Regina, chamava Regina. De cara foi Regina. O senhor Antônio Marques estava na diretoria, a filha era uma garota, uma mocinha daquela época, chamava Regina. Então, e onde procedeu isso aí? Então, a fabricação de queijo entrou mesmo no ano de 65, 64, 65, lá em Conselheiro Pena. Já entrou primeiro em Valadares, entrou primeiro em Tambacuri, segundo em Valadares, terceiro lá em Conselheiro Pena. E como é que foi essa... Porque mudou, né? Totalmente. Como é que foi essa mudança? Nós tivemos um período muito grande, né, de centralizando manteiga para poder transformar as fábricas. Ao contrário, aliás, um detalhe aí. Para transformar as fábricas em fábrica de queijo, já estava desenvolvendo aquela construção da fábrica central, essa de Governador Valadares. Aquilo ali foi construído para ser uma fábrica central de manteiga. E foi uma das maiores fábricas do Brasil, de manteiga. Com aquela fábrica fabricando, então nós passamos a fazer queijo nas outras fábricas pequenas, menores. E essa decisão, né, logicamente é questão de evolução, né? Não tem dúvida. O senhor sabe como que eles deram start, vão começar a fazer queijo? Ou isso foi um processo que foi devagarzinho? É um processo que iniciou lá em Carangola, né? Onde era a matriz. Naquela época a matriz ainda era em Carangola. E o laticínio também iniciou em Carangola, foi isso primeiro. Iniciou então a fabricação de queijo lá. Depois que já passou um período de 1 ano, 2 anos, é que introduziu aqui no Vale do Rio Doce. Tá certo. Mas aí, nessa introdução, né, na que começou a fazer os queijos, a produzir, o volume, logicamente, de serviço... Foi crescendo, foi crescendo.
Né? O volume de leite também crescendo, né? E a captação de funcionários para esses setores, quem era o responsável para poder montar essas equipes, porque era um Cada time... fábrica era responsável. Pois é, mas... Lá em Conselheiro de Pena, eu que fazia. Era a minha área. Aí, como é que era esse processo? Fazia uma seleção, né? Se tinha uma entrevista, fazia uma entrevista, dava um treinamento dele primeiro, para depois então ele executar a função dele. E esses... Mas vinham de Carangola, alguns já tinha mais tempo, tinha experiência, para dar um treinamento ao pessoal. Pois é, os equipamentos são outros, né? É outro. E essa chegada de equipamento nas cidades, houve algum rebuliço na cidade? Não tem, chamava muita atenção, né? Os maquinários são grandes, né? São maquinários modernos, você vai mostrando, você vai montando e o pessoal vai lá para poder conhecer. Então trazia sempre uma curiosidade. Mas comentários, alguma coisa? Muito comentário, não tenha dúvida que é. O senhor lembra de algum? Pessoal muito satisfeito. Não tenha dúvida. Progresso para a cidade, né? Uhum. Isso foi nos anos 64 para frente. Pois é. Então, nesse período de 55 até 90, é muito tempo. Até 90. Até 90. Então, são 35 anos. De 55 até 90, foram muitos anos do senhor nessa... Então o senhor entrou na parte administrativa. eu fui lá na parte administrativa. Em 1963, eu assumi a gerência da fábrica. Foi quando nós vamos iniciando o processo para transformá-la em fábrica de queijo. E como é que foi na sua cabeça essa mudança? Porque o senhor entendia administrativamente Isso. Da coisa. Mas acompanhava, né? Pois é. Eu nunca... Pois é, como é que foi... nunca perdi minha visão das áreas que estavam do meu lado. Então, essa evolução, como é que o senhor presenciou essa evolução? O que isso de moderno, né? Hoje nós temos computador, tem um monte de coisa. Isso então, aí. antes... Você só tinha máquina de escrever. Não tinha nem telefone. Logo depois, lá para 65, apareceu o telefone. Então, nessa evolução, aí nessas conversas com as pessoas, surgiu algum assunto interessante? Um fato relevante sobre o assunto? Alguma discussão? Alguma, talvez, chamada de atenção? Pronto, olha, isso aqui você está fazendo errado aí e tal. Bom, você para poder fazer a transformação, a gente também fez o curso, né? Eu fui para Carangola, eu já tive a fábrica há mais tempo, funcionando. A gente visitava fábricas também de concorrente, você pegar mais experiência também. E nessa ida a Carangola, lá foi o Sr. Antônio Esteves, que era o que ficava em Carangola, né? Não, lá Sr. Jonas. Sr. Jonas. Sr. Jonas. E o trato com o Sr. Jonas? O melhor possível. Eu sempre tive o melhor relacionamento com o pessoal do Barbosa Marques. História com ele? Hein? História com o Sr. Jonas? Eu só tinha na minha visita, né? Ficar lá 2, 3, 4 dias, já retornava, tinha pouco contato também com ele. Porque também quem era da área industrial era o Aloysio Pereira Esteves. O Sr. Jonas era vice-presidente. Pois é, mas ele não teve nenhum contato? Mas tinha contato da diretoria. Fazia uma visita, batia o papo, porque queria saber o andamento. Então. E não tem alguma história com não, dessa antiga eu não lembro, não. Dessa época ainda está meio antigo. E com o senhor Aloysio? O senhor chegou a viajar com o senhor Aloysio? Muito, mas muito. E nessas viagens? Viajei mais quando transformou em fábrica de queijo. Pois é, nessas viagens deve ter... Muita viagem, muito contato. Eu tinha um relacionamento excelente com ele, e ele comigo, muito bom. Pois é, então nessas viagens ele deve ter falado muita coisa, conversado muitos pensamentos. Um homem que tinha muito conhecimento, né? Pois é. Muito trabalhador. O senhor não tem alguns relatos dessas conversas de viagem para poder passar para a gente com o senhor Aloysio? De conversa, troca de ideia, troca de informação? Comentava muito da expectativa, né, que ele estava esperando que a gente pudesse administrar e ajudar e produzir um produto sempre de primeira qualidade. Conversando sobre equipamento, conversando sobre montagem. Isso aí nós estávamos sempre trocando ideias. Né? A experiência dele, né? O cara que veio lá da Cantorce há tempo, foi formado lá na Cantorce. Nas conversas que o senhor tinha com ele, ou com outros, né? Eles tinham essa visão, né? Porque é uma empresa familiar. Né? E ela está completando 100 anos. 100 anos. Né? Isso aí está com 45 anos, nós estamos conversando aqui. Pois é. Ele tinha essa visão à frente, ele imaginava esse poderio todo da fábrica hoje, onde que ela está no cenário, que eles chegaram a ser o quinto maior produção de queijo do Brasil. Correto.
né? E quando chegou, vamos voltar. Então, quando chegou a ser a quinta produtora de queijo do Brasil, e vocês, qual foi o sentimento? Nessa época que tinha quinto lugar no Brasil, nós chegamos, eu me lembro bem, nós batemos um recorde de 420 mil litros de leite comprado num dia. Isso era o recorde. Nós estávamos tupidos, as 4 fábricas. Então nessa aí que você tinha que aumentar a produção. Nessa época, então, nós pegamos o quinto lugar no Brasil. Isso, que foi produção. Na época do Sr. Antônio Esteves Marques. Isso, do Antônio Esteves Marques. Ele é o superintendente. E se manteve muito tempo? Manteve, não muito tempo, porque aí vai também chegando os concorrentes, né? Nós éramos praticamente sozinhos nessa área. Tínhamos aqui um Salgado, uma firma do sul de Minas, que tinha uma fábrica em Valadares, tinha uma na Barra do Cuiaté. E pegando essa região toda de Tambacuri, Valadares, Carangola, que praticamente era nosso. Aí vai surgindo os concorrentes. Aí você falou, eram várias fábricas, né? Eram várias fábricas, tinha os postos também que recolhiam. Os postos, de cada fábrica tinha os seus postos. E como é que era a comunicação entre vocês? De veículo mesmo. De veículo, não tinha telefone. Até aparecer. Tomar decisão tinha que ser... tomar decisão. Agora, nós usávamos muito de Conselheiro Pena para aqui, para falar com a diretoria, nós usávamos muito a Vale do Rio Doce. Como é que chama? O Teletipo, lá, o negócio que eles tinham lá dentro. Eu usava muito aquilo. Eu vivia, quase todo dia eu estava lá na Vale, na estação ferroviária, lá falando com o governador Valadares. Muito. É porque não tinha comunicação. Depois veio aparecer o telefone em 64, 65. Nesses anos que o senhor ficou em Conselheiro Pena, muita gente passou lá com o senhor. Tem algum fato relevante desse convívio, dessa troca de informação com o queijeiro, com o fabricante, com o fornecedor de leite? De leite. Uma história interessante sobre o surgimento do desenvolvimento da cidade através da Barbosa Marques? Isso aí era notório, né? Todo mundo estava sentindo que a cidade estava crescendo. E nós tínhamos lá uma média aqui, 300 funcionários. Numa cidade pequena de 10 mil habitantes, você com 300 funcionários, praticamente você tem 3% do emprego ali dentro do Barbosa Marques, né? E assim sucessivamente, Valadares como Tambacuri. Então o pessoal estava muito satisfeito, vivia muito satisfeito, não tenha dúvida. O cooperativo foi aparecer lá para os anos de 75, toda nessa época a gente fica com a área toda tomada. Era uma referência. Uma referência, não tenha dúvida, todo mundo satisfeito. Né? Mas tem alguma história de um caminhoneiro que capotou, perdeu o leite, igual tipo que o cara esqueceu de levar as taças? Não, isso aí nós já tivemos, caminhão que desceu pela serra e não tombou. Aí a sorte também tem que acompanhar, né? E a capacidade também do motorista. Tem que ser muito procurado naquela época. Todo mundo queria trabalhar no Barbosa Marques, porque vinha com a carteira assinada. Naquela época tinha pouca carteira assinada. Ganhava o seu salário, um salário bom, relativamente bom. E acontecia esses fatos aí, com os caminhões na estrada fora. Mas estava todo mundo com eles, todo mundo lutando pelo mesmo ideal. De Conselheiro, o senhor veio para Valadares? Eu vim para Valadares em 73. A Luísa que me trouxe para aqui. O senhor saiu direto de Conselheiro para cá? Para cá. E qual foi a sua função aqui em Valadares? Aqui eu fui assessor da diretoria em assuntos administrativos. Qual que era a função do senhor? Qual que seria a função? O que o senhor... Pegava toda a área de escritório, toda a área de almoxarifado, e a compra de leite, o transporte. É isso aí. Toda a área administrativa e mais o transporte, compra de leite e as lojas que nós começamos a abrir para atender os fornecedores, o mercado, chamava distribuidora Minha Marques. Eu montei uma grande na Marechal Floriano, depois montei mais 7 no interior, também ficava comigo. Qual que era a função da loja? Hein? E qual que era a função dessa loja? Vender produto veterinário, vender arame, vender latões, tudo produto relativo com fazenda. E dar o suporte mesmo para o rapaz. Isso. Então o senhor teve muita gente aqui em Valadares, então, até mais do que em Conselheiro. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu tinha muito mais contato. Sobre as suas ordens. E nessas ordens? Ainda tinha uma outra área também, a compra de queijos parmesão para ralar.
E a gente fabricava, depois de parando de fabricar, a gente comprava fora. Então eu ia para Goiás, eu ia para o Mato Grosso, né? E comprava até queijo do Uruguai, também comprava queijo do Uruguai para poder ralar. Isso também está na minha mão. E como é que era isso? Por que decidiu parar de fazer o queijo e comprar? Porque nós transformando o leite mais em queijo prato e outros queijos, variedade de queijo. Pode sair? Isso. E não Você podia adquirir, não precisava de colocar leite no parmesão, podia adquirir o parmesão. E o leite você desviava para o produto mais sofisticado. Certo. Mas nessa época, aí já estava funcionando a fábrica de queijo aqui na Fábrica Central. Aí já estava fabricando aí. Olá, já tá bom? Madame. Lembra do Carlos aí, que muito tempo você não vê, né? Já tá boa? Tô tentando puxar aqui na puxando os assuntos aqui. Tá ótimo. Mas o Walter, não teve nenhum arranca-rabo, nada, confusão nenhuma, assim, de pátio, ainda mais que nós temos, sempre teve. Então, mas assim, uma história que... Mas como eu sou, eu não gosto muito de guardar coisas desagradáveis, eu procuro guardar as vitórias, essa que é boa. Muita gente dá problema, não tem jeito, muita gente dá, né? Então a sua função de administrar isso era complicada. Apesar que você já estava já nos anos 75, caminhando para os 80, já estava, a situação estava melhorando. Mas realmente acontecia fatos pitorescos, né? E mexer com material humano, até hoje não é muito fácil, né? Ainda mais naquela época. Mas o senhor Luiz nunca disse nada para o senhor, uma coisa que ficou guardada aquilo na sua cabeça, olha, a visão desse cara. Nada. Não, isso tem. Tem sempre a gente conversar sobre aqueles que estavam prometendo ser um bom funcionário, a gente sempre conversava, né? Dava maior atenção àqueles pessoal. Né? Porque nem todos eram iguais, né? Capacidades são diferentes. Então sempre aproveitando. Você vê, né, o cuidado deles, desde o seu Antônio Marques que fundou até agora, eles têm um pensamento, eles têm uma linha que parece uma linha de conduta. Né, ela não muda. Não muda. Se você conversando com todo mundo aqui, você vê que a conduta deles é a mesma. Então, não conduta, porque o mais importante do Barbosa Marques é a maneira de trabalhar, a seriedade que existe na empresa. Né? Seriedade e padrão de qualidade. Isso aí são as duas vitórias do Barbosa Marques, não tem dúvida. Acompanhado do setor humano. Mas essa seriedade dos negócios da empresa, que hoje tem pouco no Brasil, e a qualidade do produto, isso é que é a vitória do Barbosa Marques. Isso a gente não ouve, tem a né? dúvida. Isso a gente ouve todo mundo. Não tem uma pessoa que você conversa que não tem esse mesmo pensamento. Queijo com defeito não sai para o mercado, de forma nenhuma. Vai para suíno, assistir a criação de suíno, manda para o suíno. E qual foi a máquina que chegou aí que deu uma revolucionada nos serviços da Lembra? Naquela época, eram os tanques mecânicos que chegaram. Nós começamos a trabalhar com o tanque para fabricar queijo de 1000 litros, né, na mão, na munheca. E esse tanque era 12.000 litros mecânico, todo elétrico. Isso aí chamou mais atenção. Como os estocadores de leite, pelo tamanho, também chamava muita atenção naquela época. Então essa fábrica, que ela foi pensada... Ela foi para a Fábrica Central de Manteiga. E ela absorveu a manteiga das outras 3 fábricas, para dar condição das 3 fábricas daqui transformar em fábrica de queijo. Quando estava tudo normalizado, aí a manteiga foi diminuindo, porque o volume de leite foi entrando no queijo. E a manteiga foi diminuindo. Então acabou aquela maior fábrica que tinha no Brasil, aí foi transformada uma parte de manteiga e uma parte de queijo. E essa transformação, que ela estava estruturada para a manteiga? Isso. Teve que ter uma reforma muito grande ou foi Não, adequada? não tem reforma tão grande não. Reforma mais é equipamento, comprar equipamentos novos, né? Outros equipamentos. Quando o senhor Luiz, foi o senhor Luiz que adquiriu o lote ali, não foi? Hein? Foi o senhor Luiz que veio adquirir o lote? Foi o Luiz Marcos, ele que escolheu aquilo ali. Pois é, o senhor sabe dessa história, como é que foi? Não, essa aí eu não acompanhei, não estava perto, não estava em Conselheiro Pena ainda, nessa época. Eu vim para cá em 73.
Essa fábrica ficou pronta antes de 70. E ela foi perto do trilho de trem para poder aproveitar o trem ou não? Ou foi coincidência? Não, foi coincidência. Foi uma área grande que existia ali ao lado da Casengue, né? E foi um aproveitamento. E também o esgoto estava perto. O senhor já viu alguma compra que um desses homens, né, fez só na... Eu vou comprar isso aqui, é meu e... Já. Às vezes nem fazia pedido. Só no papo. Tem algum relato Tinha. Existia confiança, né? Naquela época eu podia fazer isso. Hoje tem que ser no computador. No papel, no ainda dá papel. problema. E olha lá. Mas o senhor tem algum relato? O senhor participou de alguma conversa dessa de compra assim? A característica aí, pitoresca dessa compra aí, não. Mas teve compra só na palavra do homem. Isso é estilo. Era mais tranquilo. Não tenha dúvida. Tive relato que carangola era bicho feio, você tinha que andar armado e tudo. Pro lado de cá. Também, né? Também. Já andou armado aí, Walter? Já. Naqueles anos primeiros, eu tinha que andar muito no interior, né? Eu, quando estava em Conselheiro de Pena, eu era obrigado a visitar aqueles 35 postos que existiam naquela região ali. E andava era de jipe. Depois passou para picape, com uma tração, depois já foi melhorando um pouco, vai para rural. Mas eu andei uns 5 ou 8 anos aí de carro de tração. E era perigoso, sim. Eu andei, tinha que carregar uma arma no porta-luva. Já precisou... Mas você podia dormir no barro, pô. Quantas vezes eu dormi no barro? Não tinha de você sair. Você agarra, tá só chovendo direto, você não tem jeito de pegar o gado na hora dessa para poder puxar, tem que dormir dentro do carro. Isso aconteceu muito. E já teve que usar alguma vez para assustar alguém? Não, absolutamente não. Não teve nada, não. Eu tinha um fato ali na região como é que é, de Galileia. Nós tínhamos 8 postos, 6 ou 8 postos naquela região ali. E tinha um chamado Conceição de Laranjeira. Você, para chegar nesse Conceição de Laranjeira, você tinha que passar dentro de uma mata, naquela época as matas fechadas, né? Ninguém devastava. Então tinha uns 6 ou 7 quilômetros de mata. Eu tinha que passar lá dentro, a estrada é dentro da mata. Isso foi de dia. Eu estava com... Para cada lugar desse, 6 ou 7 postos lá, eu carregava 5, 6 homens quando eu ia levar a sacola de dinheiro. Até chegar a fazer depósito no banco, nós levávamos envelopes já com dinheiro do produtor. E eu me lembro que eu passando nessa mata, só tinha um comigo, era o último lugar que eu ia no município da Galileia. E uma madeira chamada, você deve até conhecer, Ibaúba, o negócio é um pau meio oco, meio podre, e aquilo deu um vento muito grande, aquilo cai. Pau grosso, deitou lá na estrada, e eu cheguei com o carro e vou para onde? Foi de dia, e era um jipe. E eu abri então o vidro, o para-brisa da frente, e falei com, acho que é o Antônio Fernandes, estava comigo, um pedreiro. Você tem coragem de descer, eu vou ficar armado, que eu estava de carabina também. Aí tinha que levar a arma mesmo. Eu vou pôr a carabina em cima do para-brisa aqui, e você vai lá dar uma olhada naquele pau ali, porque ele pode estar até podre. Eu falei, você. Então eu peguei um revólver para ele, então vai com esse revólver na mão, e a carabina está aqui. Ele foi lá e começou a mexer na madeira lá, o pau desmanchou. Estou podre com isso. É desse jeito, naquela época, isso foi 60, 58, 59, 60. Você tinha que resguardar. É porque você tá... Até nós ir para o banco, depositar em conta corrente. Mas já houve algum roubo? Assim? Não, nunca houve um problema. Nunca. E todo mundo sabia que vocês mexiam com muito dinheiro. Tem um dia marcado. É 12, 13, 14, 15, 16. Eu lembro que era essa região. Todo mês era dessa data. E nunca aconteceu nada. Mas você acha que não aconteceu nada pela época ou porque as pessoas tinham medo de quem era? Não, eu não acredito que seja medo, não. E nós também eu não andava sozinho, não. Né? Quando nessa época de levar dinheiro, eu levava gente comigo. Mas, graças a Deus, nunca teve assalto nenhum. Isso foi durante uns 5 anos, foi pouco tempo, não. Pois é, os produtos feitos em Conselheiro, iam para onde? Inicialmente, como a estrada era horrível naquela época para caminhão, transportar produto, nós mandava pela Vale do Rio Doce, vinha para o governador Valadares. E daqui? Aí daqui já tinha asfalto, né? Começando asfalto da Rio Bahia.
ia para Caragola e ia para as filiais de venda. Muito bom. Contato com o senhor Luiz Fernando, o senhor teve pouquíssimo, né? De Pouco tempo. Luiz Fernando, eu só participei com ele um período que ele veio para o Barbosa e Marques, mais para tomar conhecimento, mais treinamento. Eu olhando, né? Essa foi a época que eu peguei lá, peguei uns 2 anos. Muito curioso. Hein? Ele era muito curioso. Isso aí eu acompanhei o Fernando. Depois eu saí, logo depois ele assumiu, aí é que ele continuou. Mas, nessa vinda que ele veio, né, para poder dar uma sondada. Não, ele ficava aqui, ué. Pois é, ele ficava aqui. Ficava de segunda a sexta-feira e ia para Belo Horizonte, onde morava a família dele, minha mãe. Mora até hoje. Mas tem alguma coisa que ele te perguntou ou não perguntava? Não, perguntava sempre. Ele é muito curioso. Perguntava sempre e anotava muito. Escrevia muito. Você tem algum relato? Funcionava a agenda, né? A agenda é que funcionava nessa época. Mas tem algum relato dele? Não. Mas ele estava só se orientando, aprendendo essa área. Que é uma forma que É a hora que ele saiu, foi quando ele saiu da faculdade. Então, é a coisa que a Barbosa faz, né? Ela trabalha, quem vai ficar? Exatamente. Então o Luiz Fernando deve ter ficado 2, 3 anos aí só na prática. Quando ele assumiu, ele já tinha conhecimento de tudo. Facilita a administração dele, né? Facilitou muito. Passou 2, 3 anos, pô. Só sondando, só sondando. Essa época foi quando o Barbosa Marques, ela passou em 1975, houve uma transformação muito grande na administração do Barbosa Marques. Foi quando o Humberto Marques assumiu a superintendência, o pai dele praticamente afastou, o Sojora também já foi trabalhando menos, ficou o Theo de Aquino, e aí quem tomou conta foi o Humberto Marques, era o superintendente geral. Isso aí eu ainda trabalhei com o Humberto, uns 15 anos. Peguei uns 15 anos, até 90. Mas foi fundamental essa mudança da época dele. Dessa implantação. E aí foi criado, realmente, já nos anos 75, um organograma da divisão industrial. Não se pesava tanto em cada um de nós. Houve uma divisão, contratados homens competentes também para exercer aquela função. Eu me lembro que ainda fiquei ainda no departamento administrativo, que é essas áreas da distribuidora Bemax, a compra de leite geral, o transporte geral da empresa, a compra do parmesão, a área de escritório e a área financeira. Essa área é minha. Pois é. Aí passou a ter um departamento de operação, de controle de qualidade, né, de produção. Modernizou. Organizou. Foi um organograma. Modernizou mesmo. O Brasil também já estava entrando nessa fase. Mas antes de eu fazer uma pergunta, eu te fazer. Esse fato do Humberto, ele ter tido essa visão, você, peraí, vamos pautear, vamos colocar todo mundo no seu lugar, que a coisa vai melhorar. Né? Isso eu acho que se deu por quê? Por estudos, por vivência, por conhecimento, ou uma coisa que era uma regra que ela veio para chegar nesse ponto? É uma necessidade. O país estava passando uma transformação muito grande, a parte do mercado. Já dos anos 70 para cá já foi mudando. O país mudou por completo. E o Humberto viu a necessidade de mudar. Ele também se preparou muitos anos, né? Junto com o pai lá no Rio de Janeiro. O Barbosa Marques crescendo, aumentando o volume de leite, você tinha que organizar. E aí criou um departamento, houve mais uma divisão de responsabilidade. Pois é, houve contratações de pessoas naquela época. Ele também implantou o leite longa vida. Foi longa vida, foi em 1985. 84. 84. Errei por um ano, né? Como é que a cabeça tá firme. Tá boa demais. Você tá doido, velho. Eu tenho que estar anotado, senão eu não sei. Isso aí. Como é que foi? O senhor viveu esse período? Vivi. Como é que foi? Isso aí foi uma revolução, né? Aqui no Vale do Rio Doce, não é Valadares, no Vale do Rio Doce, não existia leite longa-vida. Você saiu de Belo Horizonte, ou de Vitória, você não tinha longa-vida. Foi quando o Barbosa Marques entrou. Mas assim, como o senhor acompanhou o processo, né? O senhor acompanhou a mudança, ele organizou a empresa. Já era organizado, ele Isso. Ele só... Nós tínhamos leite empacotado, aí já tinha na cidade. Isso.
Aí, mas só na cidade que você podia vender aquilo, não podia viajar. Aí transformamos em leite longa-vida. Comprou o maquinário de longa-vida. E como é que... Aí, isso foi também... Aí foi uma outra mudança, né, de Foi, cenário, né? foi. Como é que sentiu-se na fábrica, nos funcionários, nas pessoas, essa mudança? Foi, sentiu bem, né? Primeiro foi contratado pessoa mais com conhecimento disso, especializado nessa área, né? E foi feito o treinamento antes, ainda com o restante do povo da O fábrica. senhor sabe por que o nome Total e Zero? Por que chegou nesse nome? Qual foi a... Isso aí é o seguinte, aí o Humberto Marco mandou lançar um prêmio e você escolhia um nome, subscritava, fechava o envelope e entregava no Barbosa. Isso nós, no Barbosa Marques, só interno. Então o leite tinha escolhido ali. E eu me lembro que escolheu isso foi um rapaz de Carangola, com o nome Total. Então o Total ficou o integral, que está total de gordura, aí tem o nome Total. E o desnatado, o nome Regina. Aqui eu falo, né? A marca mais antiga em leite, Hein? as marcas mais antigas de leite, o HT, né? É, do país, isso. da mesma família. O Total é o leite integral, com toda a gordura. A caixa dele é vermelha, o outro é a caixa verde. Então essa foi. E agora eles entraram com leite em pó, né? Agora eu trago leite pô. Até fui lá na inauguração, me convidaram. O que você e fui lá. achou? Achei muito boa, gostei muito. Eu achei que entrou atrasada, devia ter ido há mais tempo. Não tem só a época, né? Tem a época do queijo, prato, depois tem a época do leite longa-vida e depois esse ali. Então o senhor acha que cada um. Porque aí ele faz também o grande negócio do pó é porque você tem o soro. Você pegava o soro que ia para o rio, que ia para o suíno, e fazia o soro em pó. Deixa eu perguntar para o senhor. Hoje, a administração geral está com o Humberto. Está com o Humberto. Marques. Então ela passou por muita gente. Antônio, o senhor José Leandro, o senhor Jonas, o senhor Antônio, o senhor Luiz, o senhor Humberto. Né? O senhor acha que a fábrica hoje está nesse pé por causa de todos esses pessoas que tiveram sua contribuição? Isso é uma pergunta. E eles se mantiveram na mesma essência do senhor Antônio Marques, do início, de respeitar a família, de respeitar os funcionários, né? Porém, com métodos novos. Métodos novos. Isso. E a maior transformação da Barbosa Marques se deu quando o senhor Humberto Esteves Marques assumiu. São duas perguntas. O que o senhor acha disso e o que o senhor acha da gerência, da administração do senhor Humberto Esteves Marques? Não, o maior desenvolvimento do Barbosa Marques não é em volume, mas em qualidade. E para atender o mercado nacional é a fase do Humberto Marques, de 75 para cá, não tenha dúvida. Mas essa bagagem ele trouxe de todos? Ele trouxe, de todos. E as visitas que ele fez, né, se preparou para isso, né, para o exterior e também no Brasil também, né? E assim, ele se preparou com a equipe também, mudou a equipe também. Né? Você não podia fazer essa produção enorme do Barbosa Marques, diversificar com a mesma que você tinha aquela equipe de manteiga. Isso aí não é possível. Não tem condição. Mas o grande desenvolvimento do Barbosa Marques foi de 75 para cá. Mas o mercado exigia essa modificação. O mercado brasileiro exigia essa modificação. Mas se ele não tivesse pulso forte e coisa, tinha acabado então. Possivelmente não continuava. Se fosse ficar com aquela mão de obra, com os produtos antigos ali, não dava certo. Não podia funcionar. Não tivesse a visão passada. Porque aí já diversos produtos, a manteiga, por exemplo, não existia margarina. O grande concorrente da manteiga é margarina. E a margarina começou no Brasil com o pessoal do exterior, né, da Europa. E entrou para arrasar mesmo. Como é que você vai ficar com manteiga o resto da vida fazendo manteiga? Você tem que partir para o queijo, tem que partir para o leite em pó, tem que partir para o leite longa-vida. Isso aí é o seguinte, você tem que ficar atento. Então, eu acho que o Humberto ficou atento e acordou na hora certa. Tudo que foi desativado foi tudo em proporção ao movimento, ao trânsito. Você chega, diminuir despesa, né? Diminuir transporte. As estradas foram melhorando, aí passou a ter asfalto.
e passou a centralizar as fábricas. Aí você passou a ter caminhão-tanque, que a estrada permite, o asfalto. Você põe caminhão-tanque de 10, 12, 20 mil, 15 mil litros. Em vez de você transportar um caminhão carregando 3 mil litros de latão, você vai transportar um caminhão com 15 mil litros de leite. Aí podia fechar aquelas fabriquetas menores do interior e ficar com as maiores. Hoje, por exemplo, eles têm o quê? A fábrica daqui e a fábrica de água famosa. Só uma historinha, né? O Sr. Antônio Custo Marques, operacional. o Sr. Antônio Marques ele tinha uma fábrica no interiorzinho, antes de Carangola. Ele trouxe a fábrica para Carangola A Carangola. por causa do trem. Se não me engano, eu acho que é Faria Lemos. Ele tinha Faria Lemos, Isto. questão de transporte, ele levou para Carangola Para Carangola por causa do trem. por causa do trem. O senhor não acha, eu acho que todos aqui tiveram uma importância muito grande, que cada um no seu ano, No seu período. no seu período, ele evoluiu a fábrica. Porque se o senhor Antônio Marcos tivesse funcionado Faria Lemos, Lógico. ele não tinha como Isso. dar o produto dele. E nós, aqui, por exemplo, foi montar uma fábrica de Tambacuri porque você tinha uma Rio Bahia. Ela não era asfaltada, mas era uma Rio Bahia. Mas por isso que eu falo, quando o senhor Luísio veio para Valadares, acho que tinha essa visão, você não acha? Não? Lógico. Você fez Ele, não, sob o comando do senhor Antônio. Por que tem Marques, Conselheiro Pena? A estrada era ruim naquela época, mas tinha vala do Rio Doce. O escoamento, estava permitido, o escoamento todo. Então, teoricamente, Cada um tem o seu valor. E o pensamento de todos é o mesmo. Não tenha dúvida. Para frente. Não tenha dúvida, centralizado. Isso aí é a seriedade da empresa Barbosa Marques. Eu não conheço. Eu não conheço. Na política nem se fala. Você não tem mesmo. Mas o resto daqui eu não conheço empresa nenhuma de 100 anos com essa seriedade. E tem até hoje. Por isso que ela só evoluiu. Você vê que eu fiquei lá 35 anos, tem 25 que eu saí, e eu me sinto satisfeito de ir lá todo Natal, encontrar com o pessoal, e qualquer coisa de novo lá, eles vão me convidar, eu vou para lá, eu fico super satisfeito. Mas por quê? É o ambiente, é a empresa. Você tem que conviver com esse povo. Mas uma coisa eu até comentei com os meninos, é só para... É difícil você ter funcionários, vários tipos de funcionários, que eles lembram de várias pessoas, sabem onde mora, sabem o que está fazendo e sabem o que deixou de fazer. Isso você não acha. Hoje, empresa nova, qual você acha? O cara que sabe. Não está nem aí. Então, eu sei onde é que mora Zé Cláudio, sei onde mora Nestor, sei onde mora Beto Rafael, sei onde mora Sebastião Fonte, o Lídio Toso, está lá na ilha, todos eu conheço, sei onde é que é. O Gés, que está ali no São Pedro. Pois é, assim, então isso, quer dizer, a Barbosa Marques era uma empresa, mas acima de tudo eles prezavam por isso, convivência. Não tenha dúvida. É um relacionamento. Né? Era importante. O senhor tem algum... Como também não permitia a indisciplina. Mas isso aí não. Mas é uma de forma nenhuma. Forma nenhuma. E outra coisa, eu nunca ouvi, e nunca ninguém me pediu. E nunca ouvi ninguém pedir contrata esse rapaz aí, porque é filho do deputado, é filho do prefeito, sobrinho do prefeito. Nunca ouvi isso dentro de uma Barbosa Marques. Nunca. Pode ter acontecido. Eu não lembro. Só por mérito. Só por mérito. Só por mérito. E naqueles anos que eu entrei lá com 55, eu tinha 17 anos, mas eu já tinha 7 anos de comércio também. Meu pai pôs para trabalhar com 10 anos, né? Na melhor loja de Conselheiro Pena. Então eu aprendi muita coisa daquilo. Naquela época eu não admitia um funcionário sem um teste. Eu já tinha um impresso próprio para preencher, para poder responder. Quer dizer, em 1955. Então, quer dizer... Tudo é o quê? É a empresa, é o conjunto. É o conjunto. O senhor lembra algum fato? Aí é história. Aqui nós conversamos sobre todo mundo, agora alguma história do senhor na Barbosa Marques. Seu. Eu acho que o mais importante na minha passagem, para mim e para a empresa, foi a minha vinda para aqui em 1973. Eu acho que o mais importante foi essa. Estava uma lacuna aberta aqui. E eu já estava sobrando naquela fábrica do Conselheiro Pena. Sem modéstia nenhuma. Eu acho que é o fato mais, na minha passagem, é o mais curioso. E isso é um fato bacana. Mas enfrentava aqui 10 anos depois, como eu enfrentava lá também no passado.
Eu tinha um homem do meu lado que também tinha a mesma índole que o Aloysio Esteves. Era companheiro de estrada, de luta, de visita, de viajar, de visitar. Mesma coisa. Apesar da posição dele. Isso é importante, carrega a gente. Tinha um respeito e não aceita isso. Assim. Então, você respeitava, estava fácil. Não tem a dúvida. Né? Mas essa é uma história bacana. Mas alguma história pessoal, vividas, conversa de corredor, algum relato fora da fábrica mesmo, mas que tem envolvimento com alguém, talvez dessas pessoas aqui, entendeu? Um encontro informal, alguma situação. Se lembrar, beleza. Senão, que teve, a gente sabe que teve, mas assim, realmente... Eu não estou lembrando, não. Assim, dos maus, no momento eu não tenho, não. Eu só tenho dos bons. Não, pois é, então desses bons momentos de... Eu tenho um reconhecimento, você está passando no corredor, está passando numa porta, o outro está comentando, né, sentindo que aqui está produzindo, que fulano está trabalhando, o outro está em cima, e aquele que entrou agora também está na mesma função, já vai atrás, todo mundo lutando. Isso é bom, vivia, isso aí eu ouvia muito. Então vamos, para a gente poder encerrar. O senhor já falou sobre isso, mas eu queria agora mais detalhados. Seja à vontade. Sobre... Por que o senhor entende, o senhor já falou, mas talvez só tenha outro tipo de outra forma, que uma empresa hoje, familiar, está completando 100 anos. E com a posição que ela está no Brasil. Isso é raro, né? São poucas, né? No Brasil. Mas eu acho que isso aí, eu volto a repetir, em primeiro lugar é a seriedade dos negócios da empresa. E os homens que estão dirigindo a empresa estão preparados para assumir a direção naquelas épocas. Teve a turma que ficou em 1915, já tem ido lá para 35, 40, aí já nos 50 já entrou a outra turma, lá para 70 também já teve a turma do Humberto Marques, e agora está na turma do Luiz Fernando. Mas todos estão sem a mesma sequência do Barbosa Marques. O senhor conheceu o Luiz Fernando pouco, colocar assim, no serviço? Não, foram uns 3 anos juntos. Pois no serviço. Mas não ele dirigindo nada. Ele só estava ali olhando. Mas o senhor entende que ele também foi preparado? Entendo, não tenho dúvida. Não tenho. Eu acho que sim. Acho que sim. Preparou muito, ficar 3 anos, pô. Você sai da faculdade, fica dentro de uma empresa desse tamanho, sem trabalhar só, verificando o que tem de bom, o que tem de ruim, o que precisa consertar. Então, isso é muito importante. A vivência dele esses 3 anos aí ajudou muito. E ele estando hoje aqui na fábrica, o senhor Humberto lá em cima, foi um Humberto aí passou para a presidência, né? Pois foi um casamento perfeito. Não tenha dúvida. Deu certo. Eles trabalharam Ainda tem o irmão dele, que está do lado aí. Foi muito bom. Empresa igual o Barbosa Marques é difícil mesmo, não tenha dúvida. É muito difícil. Muito difícil. Não tenha dúvida aqui. Dessas anotações do senhor aí, tem alguma coisa? Deixa eu ver, senhor, pra você ver o que eu anotei aqui. Aí início tal, 55 e tal, na época tinha 4 fábricas, agora nos anos 60 a Barbosa funcionava com mais ou menos 80 postos de leite e tal. Mas em 65 assumia 60 a gerência da fábrica Celestina. Em 65 Barbosa Marques completava 50 anos de início de produção. Nessa época, 60, 65, Barbosa Marques chegou a comprar 420 mil litros de leite num dia. Aí estamos conversando, né? Também no início da construção da fábrica, eu comentei, da fábrica central, da manteiga, uma das maiores fábricas do Brasil na época. O crescimento da produção de queijos foi muito rápido. Foi construído em outras fábricas de queijo na região de Valadares, Tambacuri e Conselheira. Em 73 vim para Valadares, a função. É a mesma coisa, mesmo. Eu acho que falei tudo. E você perguntou bem. Sem ler aí, né? 77, então, foi o início, uma ampla reestruturação da divisão industrial, foi isso que eu comentei. Criando um novo organograma e trabalho de divisão industrial. Além da área administrativa, a copa de leite, transportador, copa de parmesão, loja distribuidora mais. Com a expansão da produção de queijo, foi introduzida assim, uma linha de produção de diversos produtos novos. Aí foi sempre. O grande sucesso do Barbosa Marques deve à sua seriedade, na sua administração, em todos os setores da empresa. Padrão de qualidade, os produtos da marca Regina.
A seriedade é o ponto fundamental na administração da empresa. Contador. A seriedade da empresa, olha a minha confessando aqui, me contagiou nesses meus 17 aos 52 anos de idade. Sou muito agradecido dessa convivência por esse período de 75 anos. A empresa foi bacana, daquela empresa. Meu abraço para todos da empresa e os 100 anos com muita felicidade. É mais ou menos isso mesmo. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, bem lá atrás agora, só porque eu lembrei de uma pessoa. Vamos embora. Eu acho que deve ter conversa com ele. Ever Bochá. Ele te contratou? Foi. Foi isso? E aí? Ele me contratou, nós éramos amigos lá de Conselho de Pena, né? O pai dele já tinha um hotel lá naquela época. E quando ele veio para Valadares, aqui, então, quando o Barbosa Marques comprou aquela fábrica, que não chegou a funcionar, eles construíram, mas não chegou a funcionar. Aí levou o Ever. O Ever também tinha ligação aqui com a Luísa, conhecido. E o Ever, então, me tirou de uma empresa lá de comércio lá de Valadares, de Conselho de Pena. E em 55, final do ano. Quando foi em 58, fevereiro de 58, o pai dele comprou um hotel aqui e entregou pro hotel, o Ever. Aí o Ever saiu do Barbosa Marques. Nessa época, o Luiz tinha me levado para Itabacuri, porque o gerente lá estava passando mal, já estava afastado uns 15 dias, e eu fiquei lá uns 60 dias. E um dia chegou lá perto de mim e falou, Walter, eu acho que não volta para Conselho de Pena, não. Não. Do jeito que você está indo aqui em Itabacuri, você está gostando, o pessoal está gostando, você acha que você vai ficar aí aqui. Pô, daí na próxima semana está a Luiz voltando lá. Eu falei, arruma a mala aí, vamos embora, porque o Ever pediu conta lá. Foi embora. Fato curioso também. Aí voltei, quase que eu fico no Itabacuri. Mas é um amigo meu, daquela época, de muitos anos. Gente boa, né? Boa praça. Depois, nós tivemos uma fábrica lá em São Francisco, nós chegamos a fechar a fábrica Parmesan, e o Aloysio resolveu, então, abrir a fábrica. Mas não queria com o nome do Barbosa Marques. Então nós abrimos a fábrica, chamamos o Ever. O Ever foi para lá, para a fábrica, o prédio do Barbosa Marques, maquinário. Você que vai comprar o leite, vai pagar, o primeiro dinheiro é nosso. Você que vai como você, senhor. O Ever ficou lá um ano e tanto, tomando conta 2 anos dessa fábrica. Então nós passamos a ter mais contato com o Ever, está sempre ligado com a gente. Lá no bairro São Francisco. E eu tenho contato com ele no hotel, hein? Sempre. Eu acho que tá bom. Se por acaso... Você que qualquer coisa que você precisar. Pois não, mas se por acaso você lembrar de alguma outra coisa, né? Aí entra em contato com a gente. Ok. Vou até deixar eu anotar aí e volto a falar com você. Ó. O máximo que... Vamos ver. Cortou? Como é o seu telefone? 9902... 9902 01 23. Mas é... Meu celular você pode anotar, é 9987 Acho que eu tenho aqui. Eu tenho 0662. Aham. Tem? Tem. Deixa eu te perguntar outra coisa que volta. Então, antes da gente... Esteja à vontade. Na sua saída, como é que foi? Quando o senhor saiu? O que você A minha sentiu? saída? É. Não, foi interesse do Barbosa Marques, interesse meu. Tentamos, conversamos e saímos. E eu saí de lá num dia, no dia seguinte eu estava com aquele estacionamento das Bárbara Eleodoro Eu ali. comprei 2 ou 3 carros na mão do senhor. Hein? Eu comprei Comprou? 2 ou 3 carros Então na mão ali do estou senhor. comprando, tendo estacionamento e a compra de carro. Isso. Mas eu fiquei muito satisfeito, 35 anos naquilo ali. Pô. Mas eu vi que está na hora, né? E outra coisa, eu criei minha família ali. Casei, estava ali dentro, os 4 filhos, criado tudo ali dentro. Igual seu pai também. Hoje o Walter Henrique está lá no é o terreno dele. Quando o senhor... Eu fiquei 10 anos ali, mais de 10. Quando eu vi o mercado de carro da maneira que está aí hoje iniciando, falei, aí não vai dar para mim. Aí eu não aguento mais. Quando o senhor... Aí as empresas começaram a pôr dinheiro, né? Pesado, né? Nesses lugares aí para colocar carro. Mas quando o senhor saiu, o senhor lembra de alguma fala, alguma conversa? Na sociedade? Não, Tudo beleza. Não lembro, não. Mantemos o mesmo relacionamento, do mesmo jeito, é igualzinho. Eu falhei uns 2 Natal, para você ter ideia, nesses 35 anos. 25 anos. Vi não ir lá no Barbosa Marques. O Luiz Fernando mesmo falou no Natal, falou, vou precisar de você, rapaz, vou fazer um livro
vou mandar te procurar. Ele falou em dezembro do Natal. Falei, tá bom. Então a vida do Walter Gomes com a sua família, ela se mistura com a Barbosa? Ah, muito. Vai muito. Muito. Por quê? Ah, muito. Pessoal, eu volto, tanto que eu conhecia mais como Walter da Barbosa que o Walter Gomes. Era mais conhecido. Mas tudo foi nessa época, né? Minha renda saiu dali, né? Minha renda saiu dali de dentro. A minha é da mulher, que era professora. Mas criamos essa família, eu dentro do Barbosa Marques. Quando eu saí de lá, como é que é? 90? 90 para 61. Eu já tinha 29 anos de casado. Então já tinha filho com 27 anos, 28 anos, quando eu saí de lá. Hoje eu tenho 78. Tá forte. É uma história, viu? É uma história mesmo. História que emociona também. Não tenha dúvida. Pois é, quer falar Quer dizer, mais? quando eu entrei lá, eu tinha 17 anos. Quando eu saí, eu já tinha filho com 29 anos. É Quando o brincadeira. senhor entrou, então vamos... Quando o senhor entrou, Acho que finalzinho de quando o senhor 55. vislumbrou, É. né? Porque, igual, o senhor tinha 17 anos, mas, igual você falou, com 10 anos você estava trabalhando. Então, com Comecei com 10, né? Pois é, com 17 Tem já- 10 anos, 7 você já- anos no Você já começo. tinha uma vivência Já muito tinha uma grande, vivência. Você já tinha uma noção Já. das coisas e Já. o mundo era diferente de Exatamente, hoje, né? isso. Então, quando o senhor entrou e falou assim, qual foi o seu vislumbramento? Qual foi a sua impressão? Falei assim, agora? A primeira coisa que eu fiz com ela, eu falei, olha, se você não souber, eu quero que alguém senta comigo, seja numa posição acima da sua, eu quero saber o que é o Barbosa Marques. Se eu já entrei com esse interesse. Aí o Eva foi me contando uma opção de coisa, tal. Dessas multidões de coisas que ele contou, tem alguma Aí- que o senhor lembra? Não, Hoje? não lembro, não. Aí trouxe alguns prospectos do Barbosa Marques, alguma correspondência, aí eu fui olhando, aí me interessei. Aí tudo bem, segunda-feira eu estou aí, 7 horas. De lá. Aí assim começou. Aí eu fiquei até o senhor casou 52. Hein? Quando? Quantos anos depois que o senhor estava na Rosa Marques, o senhor casou? Eu casei em 61. 6 anos depois. 6 anos depois. Eu acho que tá bom. Seu pai se casou em 60. Seu pai casou um ano antes. É, Seu pai casou em 60 e eu em ele 61. começou em 60. O pai dele foi técnico da fábrica onde eu estava lá. Ele Por começou muito lá em tempo. 60. Depois que eles foram para o Tambacuri. Você nasceu lá. Não, nasceu Ah, em Tambacuri? Lorival já Lorival foi nasceu lá no- em Além Paraíba. Falei Paraíba. Mas foi criado ali. É. Aí foi mudado, o seu Jesus mudou ele. Mas é muita história. Você vai encontrar gente aí que guarda tanta história disso aí. Pois é. É muita história do Barbosa Por Marques. isso É que muito. eu tô querendo ver. Você sabe quem vai te guardar a história? É o Nestor. Nestor é bom para isso. Você já entrevistou o Nestor? Não. Ou ele não está aí? Não, tá aqui. Tá? Então você vai ver. Vai ser o seu porta-voz aí para você fazer o seu trabalho. Ele é bom nisso, para lembrar. E o senhor não tem nada mais? Foi meu companheiro lá no Conselho de Pena. Não tem... E uma história com ele? Hein? Uma Ah, história, são senhor? muitas. São Então, inúmeras, uma. são Eu quero inúmeras. uma. Porque nós viajamos muito juntos, né? Pois é, então você... Porque eu tinha o Nestor tomando conta da parte mecânica, dos 30 postos do interior. Não é mecânica especializada, porque eu tinha que trazer o seu Mauro Valadão de Caraguá, mas a outra mecânica de manutenção, o Nestor estava em cima e ele gosta. Então eu viajei muito com ele, para decidir as coisas lá. Vamos construir, vamos tirar essa parede, vamos mudar essa parede, vamos construir a fábrica de goiabeira que eu construí a fábrica de Independência. Então essas coisas todas eu tinha que dar muita presença. Eu ia muito junto com ele. Então não tem Depois eu vim para cá e que ele ficou no meu lugar. Então não tem nenhuma conversa com ele? Ah, não tem não, não tem conta. Tem muita conversa. Uma conversa? Vai registrar, não tem, Atravessar não, né? Pode registrar muita coisa, Pode não. não, né? Mas é muito boa a vida, muito boa. E eu gostava de viajar, gostava muito. E pegar um carro no barro, né, pô, não é mole não. Eu levei 5 anos, quer ver? 55, dá para 73, 70, são 15 anos. Eu levei 15 anos para poder andar de Volkswagen. Só andava de tração. Não tinha jeito. Aí quando eu comprei um Fuscão 1500, mandei buscar lá em São Paulo, vou me chamar de doido, como é que você vai andar nisso aqui? Ah, não vou. Eu já tinha estudado o carro todo.
Peguei um saco de areia de 25 quilos, 20 quilos, fui no lugar do pé do passageiro. Peguei outro 20, aqui, pronto. Pneu meio lameiro, aqueles 40 quilos, dá para o carro assentar. Então, nunca agarrei com o Fusca. Nunca. Era uma máquina, um motor 1500. Ele entrava de um lado, saiu do outro. Mas igual você falou, lembrar emociona, né? Que coisa boa emociona, né? Não tem a dúvida. E eu sou muito emotivo, as coisas boas. Ajudou a criar sua família. É isso aí. Né? Com o seu trabalho. Não tem a dúvida. Né? Não tem a dúvida. Então. Eu mantive filho, formei na engenharia, tem dois engenheiros civil, tem um engenheiro florestal, tudo, o maior, mais velho. Tudo com babões de vaca ali dentro. Depois a mais nova que já tinha fora. Mas é baú de vaca, aí foi ganhar dinheiro no carro. Mas deu para viver, deu para fazer isso tudo. Foi bacana, né? Posso reclamar. O bom é você poder olhar para trás e falar assim, nossa. Minha mulher fala, você gosta demais de uma voz de vaca. Ela fala de vez em quando, está sempre falando, até hoje. E eu gosto mesmo. Mas não é só você não, viu? Todos que a gente conversa. Até hoje ela fala isso aí. A gente conversa, se a Rosemar te chamar. Teve um senhor que saiu a 180 km para dar entrevista. É mesmo? Ele foi lá para Carangola dar entrevista. 180? 180 km, só para ir. Deixou a mulher. Ele deixou a mulher dele na praça, na cidade. Fica aqui que eu vou. É mesmo? Mas ele, você tá onde? Funcionário de lá, né? Que trabalhou lá 54 anos. Como é que é o nome daquele senhor? Vocês estavam onde? Estavam juntos? Alberto. Não, Alberto, não. Eu esqueci o nome dele. Sei que ele deixou... Tem um de antigo, mas morreu. Ele era da parte que mexia com a gráfica. Hein? Que mexia com a gráfica. Da gráfica, sei quem é. Eu sei quem é. Ele deixou a mulher dele na praça. Também não lembro, não guardo o seu nome hoje, mas eu sei quem é. Ele deixou a mulher dele na praça, na cidade, e foi lá. Aí a mulher ligou assim, não, eu tô aqui agora, eu tô quase chegando aí. O funcionário mais antigo que eu convivi foi o pai do Zé Cláudio, né? Esse já morreu no Baú Valadão. Aquele foi o mais antigo. O Valadão também ficou lá. Ficou. Ele tá na Unimed agora, né? Ah, o Valadão? Acho que tá. Não, a filha que tá lá. É a filha? Ah, a filha. A filha tem muito tempo que tá lá na Unimed. Tá lá. Muito tempo. Eu tenho uma filha na Ceniba, mais nova. A mais nova está na Ceniba há 10 anos. O Túlio ficou 20. Ele tá onde? Ele ficou 6 anos no Curitiba, agora tem 2 anos, está em Porto Alegre. No braço direito seu aqui, né? Na braça em cima lá das empresas lá. Então mais alguma lembrança? Mais algum Não, por enquanto, se eu souber alguma coisa, eu vou anotar aqui para você. Te dou, passo para você. Porque talvez pode sair, aí lembra, né? Exato, eu vou anotar. Eu tentei puxar tudo que o senhor Eu lembrava. vi que você puxou. Você viu que eu fiz umas anotações aqui mais ou menos iguais, não tem? O senhor correu muito de alguns assuntos. Você tá igual Correu? o meu pai, que falou, eu vou te mandar as perguntas, você vai me perguntar só Mas isso. é mesmo, eu vou lembrar, sim. Vou te lembrar. E o Gerson? O Gerson lembrou bastante. Ele lembrou das histórias. O outro, o pai não deixou ele contar, que eu acho que era meio cabeluda. O Gerson também nem aí pra nada, né? Coitado, já. Aí ele contou uma só, que aí o pai não lembrou. Depois que contou, já não tinha jeito mais. Na outra, na que ele falou que ia falar, o pai falou, não vai falar isso. Seu pai também é bom para contar essas histórias, né? Mas acho que ele vai correr. Ele é bom para Ele vai correr de alguns assuntos. Ele não vai... Você sabe como é que ele é, né? Ele vai querer correr de alguns pode deixar que eu vou anotar. Se eu lembrar... Não tenha dúvida. Porque aí o que eu... Isso aí é o quê? Mais uma semana aí que você vai precisar? Não. O senhor Luciano falou assim, eu preciso de tudo que as pessoas lembram. Tem coisa que você não lembra que... Tipo assim, não tem como entrar na mente da pessoa... Vou lembrar de uma lá dentro. Né? Aí eu falei assim, então... eu tenho um fato curioso. Essa daí foi cria do Humberto Marques, lá no Rio de Janeiro, quando ele me ligou. E agora já pode contar isso. Nós tínhamos arrendamos a fábrica lá em Carlos Chagas, cooperativa. Estava ruim das pernas, nós fomos para lá. Então metemos os tanques nossos de 4.000 litros lá dentro para fabricar os queijos. Levamos o Carlos Luiz, que é um bom gerente que nós tínhamos, foi gerente lá no Águas Formosas. E funcionou ali acho que uns 2 anos, mais ou menos isso, 2 anos. Depois chegou uma época que o Barbosa Marques já não estava se entendendo bem com a cooperativa e função, o preço de leite, negócio de preço de leite. Aí começa uma firma de longe querendo aquela
cooperativa, começou o outro também querendo e tal. Chegou um ponto que o Babasbac não tinha condição mais de concordar com eles em preço de leite. Por um jeito agora, suspender, parar. E nós tínhamos equipamento lá dentro, né? Tanque de queijo, material de ácido oxidável, forma, tudo para fazer queijo. A cooperativa recebia o leite, mandava, entregava o leite para nós fazia o queijo. E ficou aquele equipamento lá dentro. E começou um comentário que eu não ia deixar tirar o equipamento. Pelo tempo que nós ficamos lá, queria pagar o aluguel da sala. Aí um dia eu recebo um telefonema do Humberto Marques. Ele falou, Walter, esse caso aí do Carlos Chagas, por uma questão de direito e defendendo o nosso patrimônio, o nosso equipamento, nós temos que tirar isso de lá. E os homens não querem entregar. Pensa aí. Estou lembrando aqui, ele falando comigo, estou lembrando aqui que no Rio de Janeiro tem uma grande empresa que se chama Empresa de Transporte de Gato Preto. E eu conheço o dono, e sempre já me contou esses casos, entendeu? E o Gato Preto nunca perdeu dinheiro, não. E eu não quero perder também, não. Dá uma pensada nisso aí, daqui uns 2 dias, 3 dias você me liga. Aí eu fiquei com aquilo, rapaz, junto com outro diretor, conversando. E foi só tem uma solução. Lá, o Carlos Chagas disputa um campeonato lá no interior, junto com aquele lado da Bahia ali. O negócio é muito interessante, vai muita gente. E a maioria dos jogos é à noite. Aí chamei seu pai. Seu pai tinha mais relacionamento com o pessoal de Carlos Chagas. E era técnico de medicina, ele que mais visitava lá. Eu falei, ô João, só tem um jeito. Procura descobrir aí que dia que tem o futebol lá à noite no Carlos Chagas. Isso era uma época de entre safra, então o leite é menor, o volume é menor, o serviço acabava cedo, eles iam embora. Falei, procura saber, João. Aí uns dias o João tá me falando, ó, sábado agora vai ter um jogo lá no Nanuque com o Carlos Chagas. Aí chamei o João, Tamar, junto com o Theo, o diretor administrativo. Falei, só tem uma solução. Na hora do futebol, a gente leva o caminhão, vamos levar os 2 caminhões, paramos ali perto da entrada do Carlos Chagas. E a hora que a turma for pro futebol, lá não tem vigia. Nós não vamos roubar, mas nós vamos tirar o nosso equipamento. A gente manda o João Batista lá pro campo e o João se vira lá. Pega aqueles diretores que for levantar lá e vai conversando, paga cerveja para eles e vai tomando uma cerveja enquanto eles carregam. Mas não deu outra, rapaz. Encostamos 2 caminhões na hora do jogo, 9 horas da noite, 10 horas, pusemos em cima do caminhão, todo o equipamento e ia embora. Só que seu pai chegou, o caminhão já estava carregado. Eu falei, agora vocês não vão parar em lugar nenhum. Vocês vão parar só em Teoflotone. Não tem jeito de você parar para tomar cafezinho nem água. Vamos embora direto. Vamos embora. Carregamos o material. Aí o Humberto, quando chegamos, eu liguei para o Humberto, falei, puta que pariu, vocês são muito corajosos. Falei, não, você não quer que tira, pô? Então vamos tirar. Você que manda. Tiramos. Ordem dada, tá pronto, né? Tiramos todo o equipamento. 2 caminhões. Tanque de 4.000 litros tem 6 metros de comprimento, pô. E teve alguma repercussão? Não, teve nada. Nunca li, nunca vi, nunca... Acabou. Era nosso. Mas não tinha nem vigia. Tá todo mundo assistindo futebol. E o João Batista ficou lá fazendo hora lá com os homens, conversando lá com... Deixa na parte boa, vai beber cerveja com Essa foi de fora, essa foi foda. Muito bom, aí, já lembrou mais uma, tá vendo? Essa foi grande. Tá vendo? Conversando que... Não tenha dúvida. É igual a dona Marlene falou. Falou assim, não, se vem perguntar, uma roda, você conversando, é mais fácil você lembrar das coisas. Verdade. Um puxa o outro. É verdade. Você pegar 5, 6 sentados aí vai aparecer. Tem muita história. Aí você vai coletando o que interessa, vai registrando. Ah, não, e tem muita coisa. Essa é uma história Igual você está gravando aqui, põe um gravador, vai gravando e pronto. Não, essa história é interessante. Então, porque como são pequenas coisas,
São coisas que interessam a forma Não de tenha se dúvida. fazer. Né? A forma como executava É. antigamente era interessante. É igual o seu Gerson, precisa de um documento. Vai lá para Brasília, seu Gerson. Paga o uísque que você precisa pagar, mas tem que as troças prontas. Então, sabe? Então, são coisas de como funcionava a logística do negócio. Outra área também, depois quando eu vim para aqui, que ficou na minha mão, foi o Ministério da Agricultura. Porque tudo que você vai mexer numa fábrica, você tem que levar para Brasília para poder aprovar aquela planta. Né? Você leva a planta riscada de vermelho, onde você vai demolir. E na cor verde é onde você vai construir. Então você passar para o escritório de Ipoá aqui, já pegava aquele de avião e ia para Belo Horizonte, o chefe dava o visto, eu já pegava avião de carreira e ia para Brasília. Mas tem que levar uma caixa de queijo toda vez que ia lá, porque que é para o cara provar e eu voltar com aquilo. Que se fica lá, fica 3, 4 meses. Mas eu trazia, todo o processo trazia, irmão. Eu fui umas 20 vezes em Brasília. Você lembra de algum desses, o nome de alguém desse de Brasília que o senhor Não lembro, não, tem muito tempo isso, não lembro não. Mas qualquer modificação numa fábrica, você tinha que ir para Brasília. Ah, inclusive a água, né? Você tem uma água aqui, você tem que colocar a água e tem 48 horas para pôr ali em Brasília. Para analisar a água. Eu pegava aqui, treinando num carro chaga, lá num canto daquele, num teco-teco. Porra, cada uma viagem, desastre. Uma vez desci no Pavão, eu construí um posto de leite de recepção para pegar, coletar água. Entramos lá, chamei o filho do Coronel Altino e fomos para lá. Aí falei, Túlio, vamos lá comigo aí, vamos você andar à toa. Vamos lá para você conhecer o Pavão. Quando nós fomos descendo aquele campinho interior, estava cheio de gado. Falei, agora quero ver o que esse cara vai arrumar aqui. E ele foi espantando o gado. Só que o gado saiu, nós descemos. Falei assim, Walter, você pode ir lá buscar água, que eu vou ficar aqui, porque a grade do avião aqui, do ar, está toda cheia de semente de colonial. Tem que limpar isso tudo para poder levantar voo. Ficou lá, limpar. Tinha que fazer isso. Aí eu vinha para aqui, pegava um avião para Belo Horizonte e avião para Brasília. Mas se matou, tinha que trazer no avião, nesse teco-teco. Cara, preferível você estar andando de carro mesmo que andando de avião. Mas o prazo não tinha jeito na estrada. É o prazo. O prazo é 48 horas da coleta. Você tem que fazer isso tudo para chegar em Brasília em 48 horas. Isso era feito de quanto tempo? Hein? Isso era feito... Não, isso aí é só numa obra nova, num posto novo, uma fábrica nova. Aí você tem que registrar a água. Depois não precisa fazer mais. Até longe, né? O cara queria o queijo. Queria o quê? Tinha que levar. Tinha que levar uma caixa de queijo pro pessoal. Não tenho dúvida. Eu me lembro lá no Brasília, tinha um chefe lá da área do Dipoá. Ele era igualzinho aquele juiz de futebol. Você lembra dele, que ele morreu também. Armando Marques. Mas igualzinho o Armando Marques. Espera só um pouquinho. Só vou trocar aqui, que lotou aqui. Mas o cara era a cara do Armando Marques. O que está fazendo aqui, não. Toda essa conversa nossa vai. Essa resenha, isso vai porque para ele sentir como desenvolveu. Então nós estávamos no Humberto Marques, nós estávamos no Armando Marques. Não, mas tinha o cara, rapaz, chegava lá e chamava ele de Armando Marques. Naquela época o Armando Marques já estava apitando ainda, mas igualzinho. Meio burrinho também, igual ele. Enjoado igual Armando Marques, juiz. Mas já que dava o queijo para ele, já ficava alegre. Jogava uma caixa de queijo para ele. Brasília. Eu fui Sempre ali. foi, né? Do mesmo jeito. Uns 20 anos que eu vou ali. Pois é. Fui ali uns 20 anos. Mais alguma coisa? Nós já vou anotar para você, pode deixar. Já descobrimos o avião, já descobrimos, né? Vou anotar para você. O Nestor. O Nestor vai te ajudar muito. Ele é bom para isso. Muito bom, para guardar as coisas. Para contar essas piruadas. Mas saiu bem, né? Deu para sair. Não, foi beleza. Tá ok. Acho que tá Falou. beleza. Qualquer coisa, se o senhor lembrar, para mim vai. Não, até anotei aqui, vai pode ajudar deixar. mais, eu né? te dou. Mas tem pontos aqui que eu acho que pode interessar. São os relatos interessantes. Né? Isso é interessante. A questão até a questão dessa de pegar o que é nosso. Né? É isso aí. É interessante. É uma história.
Eu fico imensamente satisfeito, porque ter me procurado, deixar também, isso registrado. Eu também agradeço. E Deus me ajudar, ainda está em vida para falar isso para você. Graças a Deus. Gosto muito da empresa. Então, a gente sempre, quando está falando em Barbosa Marques, é muito bom. É ótimo. Não, beleza. Eu volto. Falou?